Olá, seja bem-vindo a mais um Excepcionais. Hoje eu tenho um convidado super especial. É um cara que tá com a cabeça no futuro. O meu excepcional de hoje é um dos maiores futuristas do Brasil. Ele é Head de Inovação da AIO, diretor de criação do Disruptive MBA. Ele é membro do board do Hub São Paulo. Ele é conselheiro de diversas empresas, de diversas indústrias, porque é um cara que consegue ajudar em muitas áreas. Ele palestrou em mais de 9 países e ele está rumo a 1000 palestras proferidas. E para fechar, ele ainda é recordista mundial conferido pelo Guinness Book. Tem muito mais coisa que esse cara faz e faz demais de bem. Agora você vai descobrir durante o programa. Com vocês, Luiz Candreva. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, mestre. Muito feliz de estar aqui. A parte do kitesurfista que está um pouco fora de forma aqui agora, mas tudo bem, quem sabe... Eu nem tinha falado, isso é do recorde, né? É, a gente fez parte de um kite parade gigante que rolou em Cumbuco, no Ceará, e batemos o recorde do Richard Branson, o cara da Virgin lá, e já desafiamos ele de volta. Aí veio a pandemia, certamente ele vai bater de novo e a gente vai tentar mais uma vez devolver. Vocês bateram uma vez, ele bateu de novo, foi isso? Ele fez o primeiro, maior kite parade do mundo, então o maior número de pipas num período de 1 milha, num percurso de 1 milha. E aí a gente foi lá, a iniciativa do Winds for Future, um monte de gente, eu nem lembro agora o número para te falar a verdade, mas um monte de pipas. E batemos o recorde dele. E agora estamos esperando, ele já falou que vai atrás, aqui aí tem pandemia, não dá para rolar ainda, mas em breve vai acontecer, então teremos um desafio de bater de novo o recorde do Richard Branson. O homem está brigando com o cara da Virgin. Cara, antes da gente começar nosso papo, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Você já conhece os dois, você é amigo dos dois. O primeiro é o Gestão 4.0, que é uma plataforma de educação para quem quer gerar emprego. Se você estiver buscando, de alguma forma, evoluir intelectualmente, tecnicamente, os melhores cursos de gestão e liderança hoje estão dentro do Gestão 4.0. Nós temos cursos desde a imersão, que é o nosso curso flagship, onde você vai estar cara a cara com Thales Gomes, Bruno Nardon, Alfredo Soares, e ainda tem 3 mentores, né? Julian Antonioli, Marcelo Toledo, Denis Wang. 2 desses 3 sempre estão presentes numa das turmas. E é um curso incrível, tem duração de 3 dias. Não conheci uma pessoa ainda que não saiu de lá com a cabeça explodindo. Eu sempre pergunto, e aí galera, como é que vocês estão? O pessoal, nossa, com a cabeça explodindo, um monte de coisa aqui. NPS na lua. NPS na lua, super altíssimo, sempre batendo quase 100. Realmente é um curso extremamente incrível se você quiser dar uma chacoalhada e pensar diferente. E tem muitos outros cursos, tanto presencial quanto online. Eu tenho um curso online, que é o curso de liderança, recomendo demais que vocês façam, é um curso que também tem um NPS bastante alto, mas tem diversos outros para o momento que você tiver. Se você tiver no momento de fazer growth, faça o de growth. Se você tiver no momento de fazer customer experience, tem gente incrível lá, o Denis, que fez toda a parte de Customer Experience do Nubank. Então, vale a pena, a gente tem um desconto de 10% para todo mundo que é ouvinte do Excepcionais. É só entrar lá, colocar o cupom Excepcionais que você vai ter acesso a esse desconto. E como não pode deixar de ser, você sabe, eu sou um cara que me cuido pra caramba no esporte. E a gente tem que se preocupar com a saúde. E eu, assim como o Thales Gomes, que passou aqui recentemente, o programa dele foi ao ar. Pra gente que tá gravando agora foi há 1 semana, mas pra você provavelmente deve estar 6, 7 semanas que foi ao ar. E lá ele conta que ele vai ao médico todos os meses, faz exame, e o Dr. Thiago Volpe é um dos patrocinadores pelo Espaço Volpe. É uma clínica incrível aqui em São Paulo, que você consegue ir, tem uma passagem programada, você já faz uma avaliação corporal, você passa no nutricionista para cuidar de toda a sua parte alimentícia, toda a parte nutricional, e depois você vai falar com um médico que vai cuidar de você por completo. Vai ver se seu sono tá bom, como é que tá seu momento de vida, como é que tá a sua gestão do estresse e tudo mais. Nós temos uma condição incrível de especial, então você pode entrar no site espaçovolpe.com.br, manda um WhatsApp para eles, liga, fala que você é um ouvinte do Excepcionais, que você vai ter acesso a uma condição ultra especial. Inclusive, todos os convidados do Gestão 4.0
tem uma condição ultra especial que eu vou te contar aqui nos bastidores. Essa é privativa. Doutor Thiago Volpe falou, pode trazer o Candreva aqui que eu vou cuidar dele. Não, eu digo mais, esse recorde a gente só vai bater se eu passar lá, porque eu realmente estou precisando entrar em forma de novo para conseguir bater o negócio. De lá para cá, você perdeu muita forma? Ah, cara, um pouco, não só da forma física em si, mas da técnica, né, especificamente. Não sei se você faz kitesurfing ou não. É um sonho que eu tenho, cara, mas ainda não fiz. Então é o seguinte, a logística parece meio complicada, não, em né? setembro, se tudo tiver aí já possível, você está convidado, intimado. Setembro, se Deus quiser, estarei esquiando. Que ano passado eu não consegui. Aí complicou já a situação. Eu tô tentando te levar para uma onda com uma pipa e você está querendo ir para a neve. Eu volto se tudo der certo, eu volto começo de setembro, 3, 4. É isso, a gente vai geralmente no feriado de 7 de setembro, a gente reúne uma galera que, aliás, um pessoal incrível, e a gente vai pro Preá, que fica pertinho de Jericoacoara, onde é um dos melhores lugares para praticar no mundo, e aí a gente faz. Eu aprendi lá e bebi água durante 2 dias, é extremamente frustrante, o processo a curva de aprendizado é sofrível, é frustrante, mas na hora que você consegue é um rush de adrenalina impressionante e de você tá controlando o vento, a pipa e tal, uma série de coisas. Então, enfim, é muito legal, fica aí já o convite, é um esporte fascinante, meio complexo, perigoso em alguns aspectos, se não tomar cuidado, mas como todo esporte é bem desafiador. Pô, você sabe, eu fui atleta de natação, então água pra mim, cara, é um ambiente extremamente confortável, prazeroso, pode me convidar que se der, eu vou participar. Tá fechado. Cara, futurista. Essa é uma profissão que, cara, só foi possível existir agora. Porque há tempos atrás não existia tantas coisas acontecendo assim, né? A gente tinha o cara que inventou a Bina, o cara que inventou não sei o que lá, era muito espaçado. Hoje a gente tem inovação, cara, a cada semana. O que é o futurista? Cara, sabe que isso é muito curioso, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito e uma galera confunde. Fica lá, nossa, mas vocês são o quê? Vocês são, tipo, preveem o futuro, vocês jogam tarô, que é uma balela, ninguém sabe o que vai acontecer. Se alguém te falar que sabe... se alguém falar que sabe, é um bullshiteiro tremendo, então é bom ficar de olho. O desenho, basicamente um futurista faz desenhos de cenários futuros, né? Ou seja, tenta... puxar tendências, tenta puxar alguns movimentos. Eu geralmente giro em torno de uma tríade que é necessidades, dores, desejos humanos, a tecnologia disponível e a conjuntura. E aí você tentar entender para onde vão essas coisas. O grande importância disso, e é curioso, né? Porque no Brasil é uma coisa meio nova, mas se você pegar empresas como a Shell, por exemplo, a Sony, tem inúmeras empresas, a ExxonMobil, engraçado que as empresas de petróleo têm muito isso, elas têm essa posição disponível desde, sei lá, 1970, 1960, existem numerosos. A ideia de todas essas empresas é tentar se manter viva no longo prazo. Então elas aglutinaram esse tipo de serviço lá dentro. E aí, você vê que as empresas têm uma dificuldade muito grande hoje, justamente por isso que você falou, né? Existe tanta coisa nova aparecendo, que aquele diferencial competitivo que você tinha lá atrás de uma Forbes da vida falava que durava uns 40 anos e tal, agora dura 13, tem vezes que dure cada vez menos. Então, o cara que passava por um arco, eventualmente uma ruptura durante a carreira inteira, talvez 2, se ele entrasse bem no finalzinho de um ciclo e tal, agora ele passa por 15, 20. A gente dura mais tempo na carreira e as coisas mudam com maior frequência. Então, essa confluência de mudanças pode ser vista como um risco, mas é também uma baita oportunidade se você souber explorar e aproveitar isso. E por isso acho que a demanda tem crescido tanto, tem aparecido tanto de pessoas e empresas especialmente começando a olhar e falar assim, como é que a gente se mantém relevante olhando para o futuro? Cara, teve uma oportunidade que eu tive na vida que foi incrível, que, pô, eu sou tecnológico desde muito cedo, né? Sou programador, eu amo tecnologia. E a Microsoft sempre foi uma empresa muito impactante no nosso meio. Mas sempre existia uma briga entre quem usava Linux e quem usava Windows. E em um determinado momento da minha vida, eu não gostava da Microsoft, porque eu achava que ela criava produtos horríveis. E eu previ, eu falei, cara, ela vai quebrar. Se ela não mudar, ela vai quebrar. E aí, cara, ela mudou de uma maneira violenta. A empresa se transformou por completo. Os engenheiros que sabiam fazer sistemas operacionais e aplicativos de computador celular começaram a se reinventar para entrar nessa nova realidade. E a empresa se tornou incrível de novo. E hoje, realmente, eu digo, cara, que eu admiro demais a Microsoft. E essa oportunidade foi... Eu tive a oportunidade de ir para Redmond lá na Microsoft, que foi, cara, para mim uma puta experiência incrível. Eu fui num lab lá deles que eles mostram uma série de inovações. Cara, foi demais. Mas o que me chamou a atenção foi que
as pessoas que trabalham lá não conseguem acompanhar o que a empresa faz de novo. Então, pô, conheço várias pessoas que são futuristas. Você é meu futurista favorito, pô, te conheço há mais de década. E eu confesso, cara, que eu nunca tinha parado para pensar na importância desse papel. Porque eu fico olhando, cara, se é praticamente impossível uma pessoa que trabalha na Microsoft saber tudo o que está acontecendo na Microsoft, como é que uma empresa vai saber tudo o que está acontecendo no mundo? E como é que ela vai conseguir se reinventar dentro desse contexto, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco, cara, qual que é a importância desse papel para o cenário das empresas mesmo, assim. Hoje, quem está assistindo a gente, que é de uma startup, que possivelmente vai estar trabalhando com alguma inovação, ou que vai ser impactado por alguma inovação, que, cara, não vai ter tempo de estar acompanhando isso na velocidade que você acompanha, na velocidade que você destrincha. Qual que é a importância desse papel para esse contexto? Cara, muito legal essa contextualização e acho que trazendo startups para a mesa, né? Pensa no EasyTaxi, já que o Thales esteve no episódio, pelo menos na gravação. Há uns 6 atrás. Vocês acham o Thales está aqui nas gravações, mas o Thales, quando fez o Easy, ele atacou essencialmente um mercado das cooperativas. As cooperativas existiam e você mudou, né? Hoje é meio inimaginável você pensar que você passava um telefone 40 minutos, nunca aparecia a porra do táxi e tal. Veja que a própria EasyTaxi, 5 anos depois, sofreu com uma ruptura nova, com um modelo diferente. E por ter menos velocidade, o Thales conta isso à torta e direito, ele tentou lá dentro internamente e tal, não sei o quê, e ter menos velocidade na transformação, a empresa que fez a tal da disrupção dentro de um setor foi disrompida 5 anos depois. 5 anos, né? Então, se você imagina que lá atrás, imagina uma Apple da vida, era como se a Apple, depois de 5 anos de ter lançado o Apple II, viesse um negócio novo e acabasse com a Apple, tipo, ela desaparecesse. E houve essas oportunidades muito mais pra frente, tanto assim que a Apple começou a andar um pouco de lado, tem N razões, mas o ponto é, as empresas, elas enfrentam transformações com uma velocidade muito maior e ser capaz de alinhar como fazer isso pra frente, de como que você vai aproveitar esses espaços, porque são grandes chances de crescimento. A gente geralmente foca no, nossa, mas a empresa pode morrer, como é que evita? Geralmente toda vez que chega alguma empresa para falar com a gente, quer contratar, começa, nossa, mas como é que eu faço para não morrer? Eu falo, tudo bem, esse é um dos lados, se manter vivo, faz sentido, Maslow, sei lá. Mas e do outro lado, né? Por que você não aproveita? Porque essas rachaduras no solo são... toda vez que a gente mexe muito nas peças do tabuleiro, existe uma oportunidade de crescimento enorme. A pandemia é um caso. Veja quantos negócios não exponenciaram e cresceram pra caramba durante a pandemia e quantos empacotaram. Por que essa diferença? É sorte, é o acaso? São preparos. As empresas estavam prontas para um evento catalisador como o que aconteceu. E outras empresas não, estavam acomodadas eventualmente num diferencial competitivo que eles têm. E aí quando você analisa isso, startups que deram certo, a grande maioria delas, funcionou porque alguma empresa grande bobeou. Nubank, que você conhece bem. O Itaú podia ter feito tudo que tem no Nubank. Ele podia ter feito um baita atendimento, sabe, um negócio sem taxa e tudo mais. Ele podia ter criado lá dentro, separadamente, uma marca nova. Tinha grana para isso, tinha acesso... Porque startup começa sem grana, tudo ferrado, não consegue atrair talento. O Itaú conseguia ter talento, ter grana, ter marca, ter alcance, ter mídia, ter toda essa estrutura. A Blockbuster é a mesma coisa. Tem tantos e tantos exemplos. Por que esses caras não fizeram? Porque eles optaram em focar no presente, que aí a grande dificuldade é quanto que eu foco no hoje, quanto que eu abdico de receita de hoje para garantir a relevância amanhã. Entendendo que as transformações... É muito difícil, assim, é realmente um ajuste fino complexo, mas poderiam fazer. E aí quando eu vejo as startups, a mesma coisa. Como é que você faz a tua empresa crescer, que é um desafio tremendo, startup é super frágil, aquele bichinho sensível pra caramba, que se não tá crescendo tá morrendo, é batido, mas é verdade. Como é que você faz esse negócio crescer, mas olhando pro futuro também? Porque hoje você é o inovador, mas amanhã você talvez seja o cara que seja engolido. Então, equacionar isso é muito difícil, por isso que as empresas que conseguem são gigantes. E aí, como você trouxe, a Microsoft, por exemplo, que aprendeu a fazer isso, com o processo de sucessão, né? Foi pro Ballmer, do Gates pro Ballmer, e depois, porra, foi tentando se reinventar, e agora com uma equipe, com um Satya, e com uma equipe super bacana para mobile e tudo mais. A IBM é outro grande exemplo disso, a empresa tem 2 séculos de existência e super engessada e tal, só que eu sempre comparo a IBM com aquele bandido do Exterminador do Futuro 2, saca? Aquele que você toma um monte de tiro, é todo líquido assim, e você mete bala e ele continua andando. É muito forte, por isso aguentou. Diferente de uma Kodak, tomou tiro de todo lado e morreu. Eu tenho certeza que os caras perceberam
porque os caras viram o que estava acontecendo. Os da Blockbuster é a mesma coisa. Os incentivos internos da empresa estão errados, eles são orientados em como é que você aumenta o teu EBITDA no final do mês, e focar em futuro não traz EBITDA, te traz, eventualmente, bônus e tudo mais. Então, o cara faz e a empresa vai para o ápice, porque é o ponto de maior dispersão da tecnologia e tudo mais. Então, isso tudo para resumir o seguinte: transformação é recorrente e será cada vez mais. E nessas dificuldades tem grandes oportunidades para a galera. Então, se quem souber aproveitar isso, serão as gigantes. E por isso que essas empresas que a gente falou são enormes, porque elas se reinventam com uma facilidade tremenda. Você fala muito do futuro dos negócios, né? E a gente está falando aqui muito sobre as empresas estarem preparadas para se reinventar para o futuro. E a gente vê que muitas delas não conseguem, cara. Parece ser um negócio dificílimo. Eu acho que quem tá no topo, por pior que seja, um exemplo que eu gosto de dar é a Oracle, cara. Foi, durante muitos anos, simplesmente o maior banco de dados no mundo. O maior contrato fechado no Brasil com a Oracle estava presente, foi na Oi. Não me orgulho disso, não tenho nada a ver com esse contrato, mas eu estive presente, eu participei desse contrato. Foi um contrato de mais de 100 milhões de reais, se eu não estiver enganado. Foi um negócio surreal. Conheço, sou amigo do cara da Oracle que fechou esse contrato. Foi um baita do contrato. Só que, cara, as tecnologias também mudam. Só que a empresa pelo menos aceitou, falou, cara, eu não sei se eu sei inovar, então eu vou começar a comprar um monte de gente. E ela se perpetua, porque ela tem recurso. Mas muitas das empresas do Brasil, quem de fato gira o mercado brasileiro, não tem tanto recurso assim. E eu percebo que às vezes não tem capacidade, não sabe nem como conseguir se reinventar. Então eu queria que você contasse um pouco, cara, o que você tem visto sobre o futuro dos negócios que você poderia contar pra gente, pra galera que vive aqui, que é todo mundo startup, empreendedorismo, que poderia... Cara, eu acho que assim, o primeiro ponto disso tudo é um apego muito grande ao modelo de negócio, saca? Tipo, a galera se apega à maneira como ela fez pra ganhar dinheiro. Você vê isso muito em jornal, empresa de mídia, que continua entendendo que a escassez da informação é uma força pra eles. Então, já que a informação só vem por mim, eu tenho quase um monopólio, tinha quase um monopólio da distribuição, eu troco esse teu desejo por acesso à informação pra tomar decisões, provavelmente, por um anúncio. E o modelo de negócio morreu, mas o valor da informação e da curadoria, ele é maior do que ele jamais foi. Então, entender qual é a dor essencial que você resolve, qual é o pepino que você está resolvendo no mundo e ficar obstinado por aquilo, funciona bem. E aí, olhando para o futuro, a gente vê várias tendências, vários negócios que têm, vamos dizer, levado a gente para um lado... serão desafios, serão gargalos importantes olhando para frente. Então, por exemplo, o futuro da alimentação é uma das coisas que, para mim, é dos mais fascinantes, né? Eu tava outro dia batendo um papo, inclusive, com o Thiago da Suno, e o Thiago é super tradicional, né? Pé no chão, tipo, ele é Warren Buffett aqui, é tipo, Barsi, né? Vou investir em empresas que geram capital, que geram dividendos, etc., pouco endividamento, aquele negócio, tipo, que funciona a longo prazo. Mas essas coisas mais disruptivas, vamos usar a palavra da moda, ele é mais avesso a esse troço. E eu tava falando sobre Mosa Meat, Memphis Meat, essas empresas que fazem clean meats, né, que são as carnes feitas a partir de célula, né, não é plant-based. É importante citar isso, porque às vezes o pessoal sempre fala, não, eu sei, mas é aquela que é de beterraba, de ervilha. Não. É feita a partir de células, mas sem precisar do animal. Então 10 células, por exemplo, tem o potencial de gerar 50 mil toneladas de carne. E aí quando a gente olha isso, cara, um dos grandes pepinos, lembra que eu falei da conjuntura, né? A gente falar necessidades humanas, tecnologia disponível e conjuntura. Cara, necessidades humanas, comer. E cada vez mais. Então você pega assim uma China, por exemplo, você tem cada vez mais chineses consumindo como o americano consome. Se o mundo inteiro hoje consumisse como o americano consome, o mundo acabava em 1 ano e meio. E aí não é que eu tô falando, nossa, então... Nada contra os ativistas, muito pelo contrário, acho que eles são super importantes. Mas é muito mais fácil você convencer um cara pelo preço ou por um incentivo que para ele é importante do que você convencer ele por uma causa maior. Então quando você fala, economiza água, o que fez o pessoal economizar água lá, um chuveiro que vendeu bem, que era o seguinte, 30% menos de consumo de água, mas o banho era considerado o melhor banho do mundo, porque saía lá uma vaporização e tal, e não sei o quê. Então o cara comprou porque era o melhor banho do mundo, não porque economizava água. O cara vai comprar a carne clean meat, provavelmente, que 90 e tantos por cento menos de consumo de água, 90 e tantos por cento menos espaço, energia, uma série de todos os quase indicadores são 90% plus de redução.
Mas a pessoa não vai comprar porque salvou os animais ou porque desmatou menos, etc. Né? Isso é uma coisa de quem tem acesso e consciência. Comer orgânico, etc. é um negócio caro e super restrito. Então quando eu vejo o pessoal falando isso, eu falo, gente, assim, vá para o afegão médio, entendeu? Entra ali, vai para Xinguara, por exemplo, onde eu fui no interior do Pará, que é uma cidade incrível e tal, não sei o quê, e vai andar no meio dos lugares, vai visitar, assim, sei lá, o interior da Tailândia. Não existe e não vai existir essa consciência e não tem problema, não é pra gente julgar. Mas se você conseguir ofertar pra esse cara um filé mignon de R$2 o quilo, em vez de um colchão duro de R$15 o quilo, ele vai comprar. E aí você atinge o mesmo objetivo. Então todo negócio que eu vejo que tem uma causa maior envolvida, pega uma Natura, por exemplo, a gente quer preservar o meio ambiente e tal, eles não ficam falando pra você, preserve você. Eles fazem de uma maneira que o produto é muito bom, a pessoa quer, o desejo da pessoa tá lá, ela compra, e por eles terem a proeminência que eles têm, eles conseguem atingir aquele propósito. Então, o ativismo e o desejo, o propósito maior tem que estar no founder, tem que estar nos executivos. Tipo a reserva também, né? A reserva. Pô, você compra uma, vou lá pra comprar a roupa, porque eu gosto da Exatamente. moda, etc. Mas, cara, eu sei que eu tô doando um prato de comida. A Patagônia também, que tem esse negócio de sustentabilidade. Tem várias marcas do mundo, mas você vê que elas não ficam batendo pra você fazer isso. Se você quiser, eles vão ter o caminho, mas geralmente eu te dou uma proposta de valor tão alta que você vem e eu atinjo o meu objetivo maior indiretamente. Então, eu acho que essa de alimentação, assim, eu tô muito focado nisso porque eu acho que esse universo de alimentação, comida do futuro, cara, é um gargalo que vai ser gigante e nisso tem uma oportunidade enorme. E aí nisso a gente pode falar daqui a pouquinho de não óbvios, de como é que a gente, porque as oportunidades para esses gigas são poucas, para poucos players, mas para não óbvios embaixo tem um monte. Eu tenho um grande amigo, chama-se Krika Walters, ele inclusive foi um dos entrevistados na primeira temporada 2020 do Excepcionais, e ele criou o primeiro fundo de investimento em vegan business. E ele é um cara que estuda demais esse universo, né? Então, quando eu fui dar uma estudada para entender o que estava acontecendo nesse universo, eu vi essa questão do bife que você falou, da carne, que você pega uma vez uma célula do bicho e dali para frente você replica. E isso traz um impacto gigantesco, né? Eu lembro de escutar você falando que, cara, você muda tão profundamente a indústria como um todo, e isso eu acho que é muito importante. A gente está falando aqui de alimentação, para as pessoas entenderem o impacto que gera uma inovação, como o impacto que gera no ecossistema como um todo. Você falou que impacta os insumos de alimentação dos animais, ou seja, a gente deixa de alimentar animal porque não tem mais animal envolvido, a gente deixa de utilizar água, a gente deixa de fazer uma série de coisas. Cara, né? Na real é o seguinte, toda vez que existe eu chamo de não óbvios, que são as oportunidades escondidas dentro de uma ruptura, dentro de uma disrupção original. Então o pessoal fica, pô, a carne impressa, a carne feita a partir de célula e tal. É caríssimo desenvolver isso, são tecnologias de ponta, são empresas... É possível? É possível. Se a BRF quiser sentar lá e fazer, eles conseguem... Mas é caro desenvolver a tecnologia ou produzir a carne? Tudo, né? Hoje em dia tudo. Porque, né? Por exemplo, você tem uma ideia, uma almôndega, um hambúrguer da Mosa Meat há 3, 4 anos custava $328 mil. Um negocinho desse tamanho. Eu lembro né? dessa história. Agora, um peito de frango custa R$7,50. Então, cara... Produzido no laboratório também. Produzido no laboratório. Inclusive já pode ser vendido. O primeiro país a autorizar a FDA, a Anvisa, enfim, a Agência de Vigilância Sanitária dos caras, Singapura. Aliás, sempre em cutting edge. Eles liberaram para consumo em restaurante. Uma semana depois tem um restaurante chamado 1888 ou 1880, se eu não me engano, tem pratos de frango, tipo a receita de pratos de frango do mundo inteiro, do Brasil, da China, de outros lugares, um menu degustação com frangos, todos eles feitos em laboratório. E assim, de 328 para 750, um é um almôndega, outro é um frango, mas o fato é, você conseguiu uma peça de proteína animal que custa R$7,50 e custava 328. Então toda vez que alguém fala, não, mas isso é impossível, eu olho e falo, cara, dá uma olhada no ganho, né? E aí, falando do que você trouxe, né, essa questão dos não óbvios, para mim são super importantes, porque se você faz a carne sem pressa, talvez vai ter 5 empresas e vai ter duas que vão dominar esse negócio no futuro. Beleza. Você não vai conseguir entrar lá, você entra como acionista. Já fica a dica pra todo mundo aqui, que eu já tô assim, o dia que abrir capital desse negócio, tipo, eu vendo tudo que tiver um pouco, é nisso aqui que a gente vai, porque isso aqui distribui em todas que tem, porque esse troço vai ser, provavelmente, na minha visão, a leitura, a solução da alimentação de amanhã. Mas embaixo disso quebra um monte de coisa. Então, faço uma pergunta pra você. Quando você compra carne no supermercado ou no açougue, como é que ela vem pra você? Como ela vem? Cara, vem numa bandejinha, de isopor, com um plastiquinho, eventualmente uma etiqueta lá com o preço e tal.
essa etiqueta, esse negócio foi colocado por um estoquista. Tem um cara no supermercado que pegou isso lá de trás e pôs na prateleira, certo? A etiqueta desaparece, o cara que faz a cola da etiqueta desaparece, o cara que faz o plástico filme, o cara da bandeja, o estoquista, o caminhão, o pneu, o cara que faz o pneu do caminhão, o diesel. Quando já eu digo vem da indústria. quando eu digo que desaparece, não quer dizer que some por completo, mas pensa como você tira a pressão de fabricar mais pneu, porque você não precisa mais transportar a carne pra lá e pra cá. Você fabrica ela em loco, provavelmente dentro do supermercado você vai ter uma sala do tamanho dessa que a gente tá e vai produzir lá. Então você elimina o veterinário, o antibiótico, o cara que aplica o veterinário, a cerca, o que você falou de insumos de alimentação. No Brasil é um pouco diferente, porque a maioria do gado é de pasto, pelo menos foi o que me falaram outro dia, eu vou procurar mais a fundo essa informação. Precisamos perguntar para outro excepcional, que é o Miguel Cavalcante. O Miguel sabe tudo, mas ele talvez não seja muito fã dessas novidades. Mas e 30% dos grãos no mundo são utilizados para alimentação de equinos, bovinos e suínos. Então, se você está produzindo em laboratório, o valor do grão, o que acontece com o valor do grão? Você tem 30% a mais, ele cai. A nossa economia é baseada no quê aqui no Brasil? Água. Exatamente. Isso é um pepino para o futuro do país. E aquilo que eu falei de risco e oportunidade acontece para o país também. Então você pega a Singapura, que está comprando patente a dizer chega desse troço, e está criando sistemas, porque você provavelmente vai mandar o arquivo da carne feito, você vai comprar como se fosse um MP3, um LimeWire da carne. E você vai ter uma impressorazinha na sua casa, igual você tem uma impressora 3D, vai imprimir a carne. E aí tem impacto na geladeira. Eu sei que às vezes parece um arco, mas se você analisar, por que você tem a geladeira? Que você precisa armazenar o alimento para ele não estragar. Era assim que era lá atrás. Você salgava e alguém falou, cara, se a gente congelar é melhor. Aí inventaram a porra da geladeira, que era um bloco de gelo com uma caixa em cima, e ela foi evoluindo. Se você consegue produzir on demand na hora que você quer, é só você ver a quantidade de apartamentos que tem hoje sem geladeira, sem cozinha, basicamente, que o cara vive no delivery, o cara não tem mais o apartamento, porque ele tem a comida on demand. Tá acontecendo isso? Já tem eu não lembro agora se acho que a Vitacom, se eu não me engano, lançou um apartamento que não tem cozinha. Não tem, tipo, tem uma bancadinha pra você, sabe, uma última preparação, micro-ondas eventualmente, e não, porque o que eles perceberam é o seguinte, eu ocupo um espaço que é nunca utilizado, quase, o cara só pede delivery ou comidas já meio, sabe, uma marmita, uma coisa pronta assim e tal, aqueles serviços que vem sempre um prato pra você fazer o último preparo em casa. Um micro-ondas, uma geladeira e ponto final. Um frigobar. Então, aí se você pensa, se eu consigo produzir em casa, eu elimino o last mile, eu elimino a logística, eu diminuo o supermercado. Cara, então, o recado central, você pediu para dar um recado, depois desse arco inteiro, o recado que eu acho importante é encontros não óbvios da sua indústria ou de uma indústria que você tem capacidade de atacar, porque lá tem muita oportunidade e geralmente, como são mais perto da gente, é menos caro e menos complexo, então você tem uma chance de experimentar um pouco mais. Muitos dos cenários que a gente explora do futuro, a gente começa a ver que, putz, talvez essa função aqui, essa pessoa não exista mais. E aí existe uma discussão infinita que a gente vai começar a perder emprego e cada vez mais teremos pessoas desempregadas e discute-se então a renda universal, renda básica universal. Quer, inclusive. Inclusive o STF empurrou isso para frente. Cara, é verdade isso? Na sua análise, é fato que isso vai ocorrer? Cara, eu acho assim, a gente tem que se preocupar de fato com ofertar para as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis olhando para o futuro, um colchão de segurança, uma rede de segurança social para que as pessoas possam viver com dignidade. Isso sem dúvida tem que acontecer e é uma preocupação. Veja, economistas que estão nos escutando, tampem os ouvidos porque vocês vão doer, mas assim, resumindo a economia, basicamente é o seguinte, a gente troca o nosso tempo e as nossas experiências por uma pecúnia, né? Pagam a gente pra gente entregar algum valor pra alguma estrutura, a gente recebe essa grana e a gente compra bens e serviços que são de acordo com a oferta e procura. É basicamente isso. O que acontece? Se o nosso trabalho vale cada vez menos, então o nosso tempo e as nossas habilidades valem cada vez menos, porque você tem... Eu tava comentando hoje com o pessoal, perguntas de Instagram lá, né? GPT-3, que eu não sei se você sabe o que é, um negócio de... GPT-3? É uma AI que, trocando em miúdos e resumindo, cria textos com uma verossimilhança com seres humanos impressionante. Assim. É impressionante, ela aprende. Isso tem N aplicações, mas uma das aplicações bacanas desse troço, por exemplo, é você pegar assim, 235 mil papers que saem sobre cirurgia de joelho, e aí você pegar aqueles 235 mil papers e transformar aquilo num negócio de 10 páginas que alguém consiga ler. Então essa AI, ela consegue condensar essas coisas, ela consegue escrever músicas de alguém que já morreu, ou uma coisa que eu imaginei, assim, respondendo essas perguntas de stories, imagina alguém, você fala assim, eu adoro Harry Potter, adoro o Senhor dos Anéis, e eu queria um Senhor dos Anéis novo. Esse troço, ele pega toda a informação e ele escreve um novo pra você, on demand. Então você vai ter histórias on demand, ad eterno, as histórias que você quiser. Então, James Bond, sei lá. Então, Agatha Christie, é fascinante. Mas o ponto é, isso aí provavelmente vai desempregar uma galera em algum momento.
Então, ofertar uma rede de segurança para essas pessoas é importante. Agora, eu vejo de um outro lado, eu vejo o pessoal falando do desemprego, nossa, as pessoas estão perdendo emprego, eu vejo de certo modo como uma libertação. Eu explico. Se a gente olha o presente, olha fatos do passado com o olhar do presente, a gente geralmente vai julgar e vai falar, cara, que coisas absurdas. Então, se você for lá para os romanos da vida, cara, os caras punham gente em cruz, os caras pegavam coisas que seriam chamadas de bárbaras hoje em dia, completamente assim, execráveis, porque de fato hoje são. Mas a época não eram. Eles escravizavam outros povos. Eles iam lá e eu pagava imposto, não sei o quê. Assim, não aceitou o domínio, a gente vai pegar. E era assim que era feito. O mundo era dessa maneira. Hoje isso não funciona mais. A mesma coisa se a gente analisa o futuro com os olhos de hoje. Vai ter coisa que parece um absurdo. Mas você olhar para amanhã e falar assim, olha, a pessoa que tá no caixa, e não tem nada contra, a pessoa que tá num caixa do supermercado, ela tem um trabalho super digno, é um trabalho, ela tá fazendo o trabalho dela, assim como todos os outros, estão correndo atrás do seu dia a dia. Mas você pôr um ser humano, que é um bicho criativo, por natureza, que é um bicho de curiosidade, né? Evolutivamente foi assim que a gente chegou até aqui. Você colocá-lo preso numa função repetitiva, em que ele faz a mesma coisa, que ele não é desafiado, é cruel. E certamente no futuro, daqui, sei lá, 50, 60, 100 anos, alguém vai olhar e falar assim, nossa, mas por que vocês faziam isso com as pessoas, entendeu? Então, eu vejo essas tecnologias como uma possibilidade de libertar as pessoas dessas correntes que as amarram a funções repetitivas. É óbvio que a gente vai ter que pensar, uma coisa que a Marta Gabriel fala muito, de como distribuir a riqueza. Não só, não só você distribuir grana, mas como você distribuir a riqueza, o acesso a parques, a diversão, porque as pessoas sem o trabalho ficarão muito sem propósito. Se você perguntar para qualquer pessoa, basicamente, oi, fala sobre você, uma das primeiras coisas que a pessoa fala é, eu sou um advogado, eu sou não sei o quê, eu sou um médico, e a gente trata o nosso propósito, sobretudo desde a Revolução Industrial, a partir do que a gente faz enquanto trabalho. E tudo bem também, para hoje. Mas amanhã, se a gente tiver menos desses trabalhos, tiver menos dessas funções, como fica? É só você pegar os idosos, analisa muitos idosos que depois de aposentados se sentem, aspas, inúteis. E muitos, por outro lado, se encontram nas artes, viram grandes escritores ou desenhistas, porque deram um tempo para fazer outras coisas. Então, como é que a gente faz as pessoas entenderem que eventualmente você não terá um trabalho, mas isso não significa necessariamente o desemprego do jeito que a gente vê hoje, que é eu não consigo sobreviver. Eu consigo sobreviver. O que eu faço com esse meu tempo útil todo? O que eu faço com a minha vida e com esse tempo que sobrou e que eu posso criar, ou eu posso não fazer nada também? Se você vai lá pros gregos, os caras ficavam nas termas de pernas pro ar lá, 5 com 5, pegando cabrito, mulher, todo mundo se pegando. Ok também, sem problema, mas como é que a gente equaciona uma sociedade para que a gente não rompa a fibra social a partir do momento em que essa estrutura, que é pra gente muito clara e parece muito verdadeira, não exista mais? Tem um fator que muda também bastante o cenário que a gente está conversando, que é até bastante explorado pelo Dr. Tiago Volpi. A gente até coincidentemente se encontrou no final do ano e, sentamos algumas vezes para almoçar juntos, e ele falou muito sobre isso. E ele fala assim, o ser humano que já nasceu, eu acho que é esse o número, mas entenda o conceito da ideia. No presente momento, já nasceu a pessoa que vai passar de 200 anos de idade. E ele acredita muito nisso, né? E ele, como é um estudioso do assunto, ele lê muitos papers, ele entende profundamente essa questão de anti-aging, né? Que o pessoal fala. Ele fala assim, Marcelo, não é mais discutível se de fato as pessoas vão avançar no tempo médio de vida. A gente não discute mais isso. A gente discute o que vai acontecer quando este dia chegar. E eu acho que este fator muda muita coisa, né, cara? Muda muita coisa na economia, muita coisa para as pessoas que estavam acostumadas a viver um certo ciclo, né? Estudar, trabalhar, casar, ter filho, daí daqui a pouco você já tá morrendo e ponto final. Mas agora não. Agora, se a gente for dobrar a nossa expectativa de vida, o cenário muda muito. O que você acha que impacta isso pra gente? Esse tema é fascinante, porque se você olhar bem, se você pegar o comecinho do século passado, logo depois da Revolução Industrial e tal, você falar pra alguém que a pessoa ia viver 100 anos, como já acontece hoje, não vou dizer de maneira corriqueira, mas acontece com uma frequência muito maior do que quando a gente era criança. Lembra que aparecia no Globo Repórter? Nossa, se a pessoa fez 100 anos, era tipo, nossa, um X-Men. Hoje em dia você já fala 100 anos, cara, sei lá, tem um brother de 130, tem um de 120. Teve um que pegou Covid, tinha 100 e não sei quanto, e ainda saiu vivo. Pô. Então, mas é tipo o Keith Richards e a princesa Elizabeth, a rainha Elizabeth, enfim, esses caras não, você vê, princesa, são rainha. Anunnakis, eles são Anunnakis. Mas o ponto é assim, a gente vive o dobro do que a gente
gente vivia em alguns lugares o triplo da expectativa média do século passado. Em 100 anos, a gente aumentou. Então, o que eu acho curioso é que geralmente a gente tem a visão do mundo muito baseada naquilo que a gente convive. Então a gente convive com os nossos avós, talvez tataravós para alguns, com os nossos pais, primos, irmãos e tal. E aí a realidade de todo mundo é muito parecida. Por mais que tenha passado por guerras, né, os avós passaram pelas... A maioria dos avós de quem tem hoje, de quem era da década de 80, da década de 90, passou pelas grandes guerras de alguma maneira. Pela segunda, pelo menos. Mas mesmo assim, as mudanças, por mais que sejam grandes, não foram tão grandes nas estruturas macro. A gente foi crescendo de uma maneira mais linear. O que acontece agora, a grande novidade, a grande inovação, a grande disrupção é que a velocidade é muito maior. Então isso que o Volpe trouxe, eu acho fascinante, porque de fato impacta em um monte de coisa. Vou dar um exemplo para você. Religião. A maioria das religiões, as principais do mundo, tem o seu mecanismo de recompensa baseado na morte. E esse foi um mecanismo de controle e de novo, eu não estou fazendo juízo de valor, né? Importante, quando a gente faz análise de futuro, a gente não faz juízo de valor, é bom, é ruim. É tipo você vai sair de casa e vai chover, você não fala, bom, eu não queria que chovesse. Você leva um guarda-chuva, você toma chuva, você não sai de casa. Se você não for Zeus, você não impede a chuva. Então você tem que escolher o que você faz. Então, analisando sem juízo de valor, pensa, as pessoas, elas viam a morte muito mais próximo. Toda hora tinha alguém morrendo. Agora... por isso que a pandemia também criou essa convulsão toda, porque a morte se tornou algo muito mais próximo e muito mais corriqueiro. E eu tenho certeza que se a gente pegar os indicadores, haverá mais pessoas religiosas após a pandemia, mais pessoas espiritualizadas, um crescimento nas religiões do que antes. Isso é um impacto que tem a ver com a proximidade da morte. Se a gente vive 200, 300 anos... a gente provavelmente vai ter que reinventar as religiões, porque o mecanismo de recompensa não está mais ali, e por isso você vê crescimento de budismo, etc. Religiões que o mecanismo de recompensa é estar no presente. Então, existe uma natureza muito grande. Investimentos mudam. Se você vive 200 anos, cara, o que é um investimento de longo prazo? Exploração espacial, que a gente fala tanto, é um assunto que eu sou fascinado, é muito mais possível se você vive 1000 anos e mas vai levar 50 anos para chegar em Plutão. Tudo bem, hoje é impossível você pôr 30 anos, sei lá, você vai pôr um cara dentro de uma nave, ele vai começar com 15 anos, ele vai chegar em Plutão com 45, ele morre lá. Ninguém vai. Agora, se você vive 1000, cara, o que são 30 anos se você vive 1000? E a nave for da hora, né? A nave for legal, for bacana, com conversível e tal. Mas assim, o grande negócio é impacta em uma série de coisas. E eu concordo com ele, aliás, com um monte de pensadores que dizem que muito provavelmente a gente não tem só o ser humano que vai viver até 200 anos, mas provavelmente um ser humano que em tese não morre mais. Como seria esse pós-vida é outra coisa, mas que em tese não morre mais. Quem tem até 21, 22 anos, em tese não morre mais. Então, cara, que mundo incrível. Eu acho fascinante a gente estar no momento em que a gente tem essas possibilidades e que a tecnologia permite isso. Cara, tem uma série no Netflix, se eu não me engano, chama Altered Carbon, se eu não me engano. Chegou a ver essa? O Bruno balançou aqui a cabeça dizendo que também viu. Cara, eu não sei se continua essa série, não sei se fez muito sucesso, mas é um cenário que eles pintam muito parecido com isso, né? Eles falam dos Matusaléns, que são as pessoas que vivem milhares de anos, que lá eles pintam como pessoas que são ultrapoderosas, moram em casas elevadas, né, numas ilhas que ficam sobrevoando e tal, mas é um cenário um pouco pintando como é que seria se a sociedade conseguir sobreviver muito tempo. Lá no cenário eles faziam upload de consciência, né? Então você tinha muitos corpos, quem era pobre tinha corpos mais bagunçados, o braço meio zoado, o joelho meio cansado, e quem era muito rico tinha os melhores tipo, o Matusalém é tipo o Marcelo, entendeu? Você pega e você vê se é um corpo bem montado e tal, não sei o quê. Os outros é tipo eu, assim, tá meio gambiarra. Mas o que eu acho bacana disso daí, assim, essas séries geralmente elas fazem pra dar um pouco de... Tipo Black Mirror, ela faz pra dar um pouco de dor de estômago e coisa e tal. E tudo bem, faz parte da narrativa. É bem possível que em algum momento, se a gente tem CRISPR, por exemplo, né, ou seja, edição genética, que é uma coisa que agora, não sei se você sabia, você compra um kit de CRISPR, para quem não sabe, edição genética é de você cortar o DNA num ponto e no outro, tipo tesourinhas genéticas que você consegue colocar uma parte do DNA de outro animal ou de outro vegetal e você misturar isso. Não sei se você sabia desse troço. Eu já escutei falar disso, mas eu não sei detalhes. Acho que vale a pena você explorar exatamente o que é isso. Custa 60 e poucos dólares um kit. Porque as pesquisadoras de Berkeley, que inclusive são duas mulheres que ganharam o Nobel de Química, elas abriram as patentes e falaram, cara, a gente quer que isso seja aberto para todo mundo. E aí, o grande lance é que isso permite coisas incríveis. As vacinas mais eficientes agora contra a Covid-19 são vacinas que foram feitas usando essa técnica, que é você cortar um pedaço do que seria o RNA, eu não vou entrar muito no detalhamento, mas, cara, é basicamente assim, você corta um pedaço e coloca no nosso, e a partir daquilo ele consegue replicar algo que se defende daquilo, ou algo que gera uma outra coisa. Então, transgênico, tudo isso daí vem a partir dessa tecnologia.
E aí, se você olhar, tem uma série de documentários mostrando isso. Tem, por exemplo, um cara no meio do nada, num RV lá, num trailer, fazendo ratos fluorescentes. É meio sacanagem com o rato, beleza, eu concordo. E aí vem o meu próximo ponto nisso, que é os desafios éticos que a gente tem. Mas para pra pensar, um cara X, sem nenhuma instrução, não é um PhD, é um brother que baixou o negócio, leu na internet e consegue fazer. E aí vem o grande lance, que é o seguinte: qual que seria o nosso papel? Será que a gente pega uma tecnologia dessa que pode criar... Porque pensa, a gente pode criar os X-Men, certo? A gente pode criar uma raça hiper mais inteligente ou hiper mais capaz fisicamente e você cria um delta que você nunca acompanha mais, porque é genético, né? Não é um delta econômico que eventualmente você consegue, de alguma maneira, criar maneiras de resolver. Esse você não... É outro ser vivo, é o Homo sapiens pro Neandertal criado. E aí o ponto é, a gente deveria, enquanto sociedade, fazer o que geralmente os governos fazem, vamos tentar reprimir todo mundo e vamos impedir de fazer isso, porque é geralmente o que a gente faz, é potencialmente catastrófico, se a gente criar uma aberração, uma abominação, é possível, tudo aquilo que a gente vê em filme lá, a gente tá chegando no limiar de que ficção científica vai começar a entrar na prateleira de negócio, sabe? Elas vão migrar de um lado pro outro. E aí a gente deveria impedir, ou será que a gente, aliás, mais do que, será que a gente consegue impedir? E a gente não conseguindo impedir, qual seria um bom caminho pra gente fazer isso, né? Talvez... Cara, as Olimpíadas mudaram quando a gente teve a introdução dos anabolizantes, esteroides anabolizantes. O que aconteceu, obviamente isso foi feito às escondidas, né? E a gente começou a ver uma proeminência da Rússia muito grande. Depois a gente viu diversas vezes a China, que foi expulsa de uma determinada edição. Mas é fato que a tecnologia que foi utilizada para desenvolver esse medicamento, ela é tão antiga, tão old school, se comparado a isso que você está falando, que a nossa capacidade de desenvolver algo que torne o humano super-humano está realmente muito próxima. E eu acredito muito que essas inovações vão vir das pessoas. Eu teve uma época que eu estudei muito biohacking, eu participei de vários fóruns. Um dos fóruns que eu participava tinha um médico que ele estava com o cabelo 100% branco, cara. E ele tinha uma tese de que existia uma substância chamada raiz de astrágalos, que ela conseguia mudar alguma coisa que eu não vou saber explicar no corpo dele, e que ele acreditava que aquilo poderia reverter a cor do cabelo. E esse cara começou a tomar doses cavalares dessa raiz de astrágalos, e ele foi postando, cara, os resultados. E esse cara ficou com o cabelo 100% preto. O cabelo dele era preto, voltou a ficar preto. Então... quando eu vejo isso, cara, tem um negócio que chama assim... a gente fala muito de do it yourself hoje em dia, né? Tem o do it yourself biology. Deve ter um termo, um acrônimo específico da biologia que agora eu não vou lembrar. Mas se já estava nascendo isso nesses fóruns da Deep Web, o cara que estava testando essa parada que fazia o cabelo dele mudar de cor, certamente tem gente que faz pro cabelo crescer, certamente que faz por uma série de outras coisas que, no fim das contas, vão transformar a gente em super-humano, né? Aí que tá. Provavelmente já existe, né? O grande negócio... Houve um rumor de um médico chinês que tinha feito gêmeos que eram imunes à rubéola, varíola e HIV. Não sei se vocês viram isso. Faz uns 2 anos. Quem quiser depois dar um Google aí. Depois foi meio desmentido, mas não foi. Então você fica meio na dúvida assim... não dá pra confiar, será né? que não fizeram? Entendeu? Será que já não fazem? O que impediria? A gente tem a tecnologia. A gente já tem. A tecnologia já existe. Óbvio, tem testes, tem isso, tem aquilo, mas tanto já existe que a gente, como eu falei, foi usado para fazer as vacinas agora. Então, assim, o que impede alguém de fazer isso? O que impede de algum bilionário russo em algum momento olhar e falar assim, cara, eu quero que meus filhos sejam, tipo, super seres. Eu quero que seja o Capitão América nosso. E o que impede no final do dia? Então, o meu ponto é, toda tecnologia se torna um problema se ela é restrita para poucas pessoas. Então, quando a gente fala de acesso, de inclusão, é fazer com que as pessoas saibam utilizar e utilizar massivamente essas tecnologias. Então, em vez de tentar impedir, porque é provavelmente impossível, cada vez mais impossível, antes você tinha poucos meios de comunicação, você tinha como controlar a informação. Governos existiam por isso. A Primavera Árabe é uma consequência direta da gente não conseguir controlar a informação. Você começa a cair governo atrás de governo no norte da África e no Oriente Médio porque os caras colocaram Twitter e Facebook. É basicamente por isso. Então, essas agitações sociais surgem porque vem a tecnologia. De novo, necessidades humanas, tecnologia e a conjuntura. A conjuntura era, a gente está sendo oprimido por um governo há um tempão. A gente quer parar com isso. A gente não tem a tecnologia para se conectar e tudo mais. Surgiu a tecnologia, as outras coisas fecharam. A pandemia é a mesma coisa. Reuniões digitais e remotas são super importantes. São coisas legais. Startups já faziam adoidado e tal, não sei o que, eu não aguento ficar no avião, blá blá, essas coisas.
De repente vem a pandemia e força a conjuntura, a tecnologia, a gente não inventou nada. Zoom, Skype, Slack, essas coisas todas já tinham. Você vê que a gente não inventou nada. Por que o pessoal faz trabalho remoto agora e não fazia antes? Porque mudou a conjuntura. Né? E aí surgem novas necessidades. Então, o ponto é, essa tecnologia de saúde provavelmente vai gerar uma nova espécie, que seja para todo mundo. Né? Assim, sem ser utópico, mas que seja para o máximo de pessoas possível. A gente não saber usar a tecnologia gera distorções, como, por exemplo, a gente vê em redes sociais. Esse pool de ódio louco que a gente tem é porque, via de regra, a gente deu um carro para uma criança de 6 anos andar numa rodovia. Ela tem acesso, ela vai lá, escreve, é maravilhoso que a gente dê voz para essas pessoas todas. Eu incluso, você incluso, mas a gente não sabe usar essas tecnologias da maneira possível. Você certamente já entrou em algum debate político alguma vez que depois você fala, cara, fiquei debatendo no Facebook, tipo, pra quê? E eu também. E aí você olha no final e fala, mas é da natureza humana, porque a gente não entendeu, a gente ainda não aprendeu como usar as tecnologias, só que elas chegaram muito rápido, então a gente tem que aprender a lidar com isso. Você é da época do Napster, né? O Napster, cara, pra mim tamo de Napster aqui, ó. É verdade, tamo de Napster. Cara, o Napster pra mim foi uma grande revolução, porque ele, de fato, mudou diversas partes da indústria. E depois disso veio um movimento muito grande da Pirate Bay, que quem não assistiu, vale a pena assistir esse documentário, que é um site que está no ar até hoje, que disponibiliza torrents para você baixar arquivos. Só que por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando de, cara, como é que a gente vai manter a inovação? Como é que a gente vai garantir que um governo não vai chegar e vai falar, você não pode fazer isso? E quando a gente começa a falar de peer-to-peer, que foi o Napster, que foi toda essa questão do Pirate Bay, e agora as criptomoedas. Então, quem me garante que hoje não tem gente ganhando dinheiro virtual em criptomoeda, não pagando imposto e começando a viver totalmente à margem da sociedade? Isso é totalmente factível. Mas a ideia que eu mais gosto disso é da liberdade. De você poder escolher um caminho alternativo. Porque hoje a gente discute muito essa questão, imposto é roubo. Por que é roubo, gente? Quem não estudar a história não sabe o que você está vivendo hoje. Imposto é roubo porque foi roubo. Foi quem era poderoso naquele momento, chegou e falou assim, a partir de agora todo mundo vai ter que pagar imposto. E quem não pagava morria. Você acabou de mencionar algo que era assim. Antiga. Então imposto é roubo. Agora, se eu escolho hoje não pagar imposto, eu posso? Eu não posso. Obviamente que eu não posso. Mas a gente está começando a abrir precedentes para a gente começar a ter situações desse tipo. Não estou dando juízo de valor aqui, hein, gente? Eu estou dizendo que abre espaço para isso. Não estou incentivando, não estou fazendo nada disso. Mas se a gente começa a ter caminhos para as pessoas trabalharem no peer-to-peer sem ser interceptado, tudo encriptado, que é a grande beleza dessas criptomoedas, eu acho que a gente começa a ter uma camada de proteção, começa a ter um ambiente que protegeria quem quer ir por este caminho, né? Cara, eu acho que você traz aí... Primeiro que eu acho uma coisa legal falando do Pirate Bay, eu não sei se você sabe, mas eles rodavam nos servidores dentro de uma caverna na Suécia, sabia disso? Não? Eu lembro disso. E depois eles colocaram em drones que ficam rodando por aí com kbytes, o site roda em kbytes, depois dá um Google lá, galera, pra você ver, o site roda em kbytes, tem drone, você pode pegar inclusive o modelo e fazer um drone na sua casa se você quiser contribuir, e você lança um e eles ficam rodando aí com... É tipo uma mineração, né? Você tem um minerador que na verdade é uma cópia do site. E aí fica rodando e transmitem daí. Então assim, como é que você tira um negócio desse do ar, entendeu? Você não muito tira. Difícil. É quase impossível. E o que eu acho mágico da tecnologia, em vários aspectos, né? Aqui em volta pro pessoal, a gente tem livros ali, por exemplo, que são da direita e da esquerda, por exemplo, ou da direita e da esquerda. E o que eu acho mágico da tecnologia é que ela diminui esses gaps. E ela permite a gente, volta e meia, retroceder para a maneira como a gente vivia de maneira tribal lá atrás. E faz muito sentido que seja assim. Porque quem cria a tecnologia é o ser humano. E instintivamente nós criamos uma coisa meio tribal, apesar do mundo mais complexo, etc. etc. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente falou da impressão de carne 3D. Você pode ter a carne impressa, a tecnologia, a eletricidade produzida a partir da energia solar, etc. As suas moedas em cripto, etc. Para você fazer troca com os outros, não necessariamente passando por um ente regulatório no meio do caminho. E aí você consegue viver eventualmente no meio do mato, se você quiser. Para pensar. Você consegue ter todos os seus recursos lá, você consegue fazer o negócio todo. Você trabalha remotamente, você se comunica com as pessoas, você convive com as pessoas. Tem gente que transa pela internet com devices, etc. Então o ponto é, olha que louco que a tecnologia permite e provavelmente eu vejo o ápice do capitalismo permitindo algo meio próximo com o socialismo. De novo, sem juízo de valor, até porque eu sou bem liberal, mas quando você analisa, você fala, cara, a gente
gente começa a ter as pessoas não trabalhando, tudo tem que ser produzido e distribuído, e aí esses entes, como o governo, o dinheiro, o Banco Central, essas coisas que a gente sempre viu como verdades absolutas, que elas sempre existem. Você fala, cara, no dinheiro não vai deixar de existir. Eu li um livro recentemente de um cara chamado John Law, que chama Millionaires. Já ouviu falar desse livro? Não. Fica a dica aí pra galera, que é o seguinte... chama Millionaires, porque na época em que começou o papel moeda, não tinha como você ter um milionário, porque era baseado no ouro e você não tinha como alguém ser milionário. E surge a indústria do crédito. Esse cara foi o cara que conceitualizou o papel moeda. E ele era super mal visto, ele deu um monte de furo na água, ele fez um monte de besteira na vida, mas nesse troço, e ele levou pra um reino na França, lá, XPTO que foi fazer, e deu, óbvio, mega inflação. Os caras falaram, pô, dinheiro infinito, né? E aí Keynes nasceu ali. Aí os caras começaram a pôr dinheiro pra todo lado e tal. Mas o ponto quando ele falou disso, de vamos ter um papel moeda pra gente poder fazer, sabe, operações de futuro, operações de crédito, etc., falaram que o cara era completamente maluco e que não poderia existir isso. Agora, fala a mesma coisa com as criptomoedas, porque a gente tem como o dinheiro sempre existiu. Os assírios não tinham dinheiro, trocava arroz e sal. O Banco Central sempre existiu, o governo sempre existiu. E veja que louco que né? A gente entregou pro governo um poder, o senso de democracia é esse, você tinha 1000 gregos numa praça debatendo os assuntos, todo mundo tava lá. Chegou uma hora que você tinha 10 mil gregos, não dava pra você pôr mais os caras na praça. Então isso que falou, a gente vai eleger 100, cada um desses caras aqui vai representar um pedaço da população e eles vão decidir por nós. E surgiu a democracia dessa maneira. Então a gente entrega, né, a Constituição americana é perfeita nisso, the power by the people, for the people. E eles entregam o poder para que o poder possa trabalhar por eles. Agora, se no futuro você consegue fazer com que você não precise de um ente central produzindo moeda e falando que aquela moeda tem aquele valor e assinando, Banco Central de sei lá onde tem um cara que assina, esse cara falou, esse pedaço de papel vale R$10, vale 10 unidades de troca, mas você consegue ter um ente impessoal, sem governo, que, né, o blockchain de maneira geral, falando, o Marcelo é o Marcelo, o Luiz é o Luiz, e esses dois caras, eles existem, e eles estão ali, e esse negócio que eles estão trocando tem um valor que eles determinaram e que eles convencionam entre eles que pode funcionar. Você começa a desmontar a estrutura de poder. Então quando a gente olha e fala assim, o Uber foi lá e desrompeu os taxistas, a empresa, sei lá, tal, o Nubank corrói a relevância do Itaú, tudo é verdade. A gente esquece muitas vezes que os governos e as estruturas também serão corroídas. E o que acontece quando você atacou lá o taxista com o Uber? Ele bateu de volta, literalmente, inclusive. O que você acha que acontece quando você ataca o governo, dono do poder, dono do status quo e etc? Aí você olha no mundo inteiro e você vê entes públicos, muitas vezes até instintivamente, como qualquer bicho acuado num canto, menos um Golden Retriever, todos os outros bichos do mundo, ele ataca de volta. E vai acontecer, e haverá cada vez mais embates, porque a gente está diluindo o poder que era concentrado e que foi cedido há tanto e tanto tempo. Mas ele não é necessariamente um poder absoluto e vai ficar lá para sempre. Ele vai ser diluído. Cara, a gente está desenhando aqui muitos cenários com tecnologias que já existem, né? Uhum. Muitas das coisas que a gente está falando aqui já existem. E, obviamente, tem muitas coisas que a gente está falando de muito futuro, né? Por exemplo, que me impressiona muito, que eu tô achando que tá até demorando um pouquinho demais para entrar no mercado e, de fato, estar aqui, agora, com a gente, são os robôs, né? A Boston Dynamics, acho que ficou muito conhecido porque ela viralizou em diversas situações. E a gente tá vendo que cada vez mais os robôs que eles mostram estão impressionantes, né? O último vídeo que eu vi da Boston Dynamics eram diversos, posso dizer, cachorrinhos, meio cachorro dançando de forma orquestrada, sincronizada, um negócio impressionante. Cara, eu pesquisei, eu vi que existem 30 Boston Dynamics. E eu só conhecia a Boston Dynamics. Por onde você acha que vai esse negócio e quando que você acha que começa a chegar próximo da gente? Porque hoje o que a gente tem é o bichinho que limpa poeira, né? Esqueci o nome dele. Do aspiradorzinho de pó ali. Quando é que a gente vai começar a ter, de fato, esses bichinhos aqui ajudando a gente no dia a dia? Cara, vou te falar que essa não é uma área em que eu me aprofundo muito. Então eu vou te falar que assim, eu não saberia dizer. Não é uma coisa que eu vivo tanto dia a dia e prefiro não falar de algo que eu não tenha tanta propriedade. Mas assim, de leigo, né, fazendo ilações, aquilo que eu falei, necessidades humanas, elas estão aí. A gente tem, quantas necessidades a gente tem pra fazer isso, né? Tipo, carregar caixa, por exemplo, saca? Tipo, fazer trabalhos... não sei se você sabia, mas o
BB-8, sabe, do Star Wars? Pra quem... Não sei se você é fã de Star Wars ou não. Cara, eu assisti alguns, mas não assisti Bom, todos. muito obrigado até logo. Foi um prazer participar. Mas é o seguinte, o Star Wars tem um robozinho... Mas eu gosto. Não, ainda antes de morrer, eu ainda vou assistir antes tudo. do kitesurfing é bom você fazer isso. Mas dizem que tem uma correlação... Talvez você não consiga fazer. Exatamente, dizem que tem uma correlação direta. Mas o negócio é o seguinte, o Star Wars tem um robozinho redondo lá, que é o BB-8, que é um robozinho que gira pra lá e pra cá. Isso é uma startup que chama Sphero, não sei se você sabia, que foi da aceleradora da Disney. A Disney tem uma aceleradora de startups e foi de uma aceleradora da Disney que surgiu. Ela entrou... originalmente a ideia da Sphero era que esses robôs entrassem em lugares de desabamento e encontrassem pessoas lá, por exemplo. Então ela entrar uma pequena esfera que você consegue controlar com câmera e vários sensores e encontrar, falar, ó, tem pessoa aqui, entrou, sabe, num negócio de desabamento. Dentro da Disney eles viram uma oportunidade tremenda para fazer aquilo se tornar entretenimento. E aí virou o robozinho e eles fazem vários dos brinquedos da Pixar e uma série de outras coisas hoje são feitas pela Sphero, que é essa startup que teve esse negócio. E aí eu quero dizer o seguinte, a necessidade humana tá lá, seja para um resgate, seja para entretenimento, seja para até para companhia. Eu acho que a gente vai começar a ver, você tem pets, eu tenho pets, mas a gente provavelmente vai começar a ver uma galera tendo um robô como pet, né? Eu tenho pets, você tem um zoológico, né? No zoológico tem diversidade, né? Tudo dog. Então assim, não tem tanta diversidade, só tem tipos diferentes, assim, variados e exclusivos, já que quase todos são vira-latas, então cada um deles tem uma particularidade única no planeta. E que pese os caramelos são todos bem similares, né? A raça brasileira. Mas o grande negócio é, essas necessidades nossas, elas vão impulsionar isso. A conjuntura em algum momento... talvez em algum momento em que, por exemplo, se você pegar países mais... Tô imaginando aqui agora, mas se você pegar países economicamente mais desenvolvidos, você vai contratar alguém, por exemplo, para fazer uma faxina na sua casa, uma coisa assim, é super caro. É algo de extremo luxo, certo? Você ter um prestador de serviço nesse sentido. No Brasil ainda não é. E na maioria dos países em desenvolvimento ainda não é. E eu digo ainda, e é sempre importante ter o ainda, a gente nunca falar sempre, nunca falar nunca, porque... as coisas mudam com uma frequência tremenda. Em 1920, um monte de pra sempre e nunca deixou de existir em 1960. Então, é complicado. E será muito caro, mas e se você tiver um robô desse que faz tudo isso pra você, entendeu? Quantas pessoas adotarão essa comodidade de você poder ter um robô desse? Outra coisa, você vai pra São Francisco, tem a Coffee X, não sei se você já viu essa parada, é um barista robô. Não tem nenhum ser humano no negócio, é totalmente robotizado. E não é que assim, faz um café expresso, que isso seria uma máquina, né, com um braço. Não, faz café com desenhinho, com coisinha, é um Starbucks embutido em um. Então tem um restaurante no Japão que também só tem robôs, que não tem ninguém. Você senta, você pede a comida, vem numa esteira, você come, não sei o que tal, ele prepara o que você pedir. Não é que ele tem um monte de prato pronto e ele põe numa esteira, ele faz na hora, ele corta, é um sushi man robô. Então, a gente começa a ver, imagina, o custo operacional é menor, nunca fica doente, nunca, né? Então a gente tem que começar a entender que o ser humano tem algumas limitações para algumas funções que serão substituídos por máquinas. E volta naquele ponto anterior. Não é necessariamente um problema se a gente souber jogar o jogo. Exatamente. É um baita problema se a gente deixar as pessoas completamente desamparadas ou se elas não souberem o que fazer, porque a gente vai ter uma crise social, de proporções, assim, destruidoras da sociedade. Então é sempre o futuro distópico e utópico, né? A gente sempre fica no meio. Provavelmente a gente vai parar no meio do caminho. Vai ter um pepino ali, um pepino acolá, e vai ter outros lugares que isso vai ser visto como uma coisa mágica até a gente se adaptar como sociedade como um todo. Cara, uma pessoa que a gente não pode deixar de falar quando a gente começa a desenhar um pouco de possibilidades do futuro é o Elon Musk, né? Esse é um cara que ele foi um completo louco, né? Eu postei recentemente essa situação, né? Ele fundou uma empresa chamada X.com, que fundiu com o PayPal, viraram os dois PayPal. Ele vendeu a parte dele, acho que foi 180 milhões de dólares. Ele investiu, se eu não me engano, 100 milhões na Tesla, 70 milhões numa outra empresa e 10 milhões na SpaceX. Cara, esse cara tá fazendo umas coisas malucas, né? A gente que vive aqui em sociedade, pega carro todo dia, a gente olha pra Tesla, a gente consegue perceber que vai mudar tudo, né? Neste caso específico. Mas ele também tá olhando o espaço na SpaceX e ele tá... A Neuralink, né, que chama? Neuralink, a Boring Company também, que é aquele negócio de túnel debaixo das cidades. Verdade, eu vi isso recentemente. Tem até um piloto em Las Vegas, né, se eu não me engano. Cara, o que você olha pra esse cara? O que você enxerga desses movimentos que ele tá fazendo hoje que podem trazer impacto aqui pra gente, né? Cara, eu acho que ele tá tentando push the humankind forward, sabe? Tipo, eu sempre vi
o processo de você montar uma empresa, fazer um exit, você poder subir um degrau, né? Eu acho que se você pegar todos os excepcionais que passaram aqui e perguntar pra eles, se não tivesse problema de grana, o que você queria fazer? Provavelmente todos eles têm um negócio que parece meio louco pra maioria, sabe? Tipo, eu quero pegar e criar humanos que não morrem, que são blindados, sei lá o quê, que vai pro espaço, que explora as fossas abissais, eu sei lá. Todos vão ter um troço desse, certamente. Todos, ou quase todos. E eu acho que tem muito a ver com isso. Ele chegou num estágio em que ele podia fazer. Ele é um tomador de risco compulsivo, absurdo. Assim, e eu acho incrível. A sociedade remunera os tomadores de risco, via de regra, né? E ele tomou um risco tremendo de, cara, espaço, mundo elétrico. A Tesla faz parte, na verdade, de um ecossistema maior. Se você for ver, as coisas não são tão desconectadas assim. O pessoal acha que ele investe em um monte de coisa que não tem nada a ver. Cara, a Tesla faz parte de um ecossistema de como eu crio um ecossistema elétrico de mobilidade e de abastecimento de casas. Então ele tem a SolarCity, que é a empresa que faz lá as residências e tal, a bateria, que é a mesma bateria da Tesla, com o carro que é elétrico, que se locomove pra lá e pra cá. Aí ele tem a SpaceX para levar a galera pra lá e pra cá, tudo Marte, não sei o quê. Um Boring Company que faz túnel embaixo para locomoção. Aí você pensa, como é que a gente coloniza Marte? Aí você monta uma Solar City, você tem eletricidade, aí você monta um sistema de túneis, você tem o Hyperloop, que é o trem de altíssima velocidade para conectar distâncias tremendas. A SpaceX, então no final do dia, ele tem empresas de movimento e eletricidade. Elas são a mesma coisa e elas têm um propósito provavelmente principal de colonização de outros planetas. E pode parecer uma coisa muito louca falar de colonização de outros planetas, mas eu acho que o português e o espanhol, quando vieram para as grandes navegações lá em 1400 e não sei o quê, certamente eram muito mais malucos. Porque o cara se lançou ao mar sem ter a menor ideia do que tinha. Diferente do... Hoje a gente sabe, Marte tá ali, ó. Leva tanto tempo pra chegar. Cara, tem um helicóptero voando em Marte. O Ingenuity, a NASA soltou um helicóptero. Tem um helicóptero. Imagina, a gente voa no planeta Terra há menos de 100 anos. Nós voamos aqui, né? Então, assim, o Santos Dumont é 1918, por aí, né? Os irmãos Wright que não voaram, só lançaram e caíram de cara no chão um pouquinho antes e tal, mas o Santos Dumont que de fato inventou o mais pesado que o ar, o 14 bis, que voou ali sobre o campo de Marte em Paris, menos de 100 anos. E agora a gente tá voando em outro planeta. Cara, assim, talvez entender a perspectiva, entender o quanto a gente evolui tão rápido é fantástico. Então, quando você olha o Musk e o Bezos fazendo a Blue Origin e o Branson lá, o cara que perdeu o recorde, aliás, o Branson lá fazendo a parada do Virgin One lá, que é o dele é pra estratosfera, né? Mas quando você olha todos esses caras, eles estão tentando levar a humanidade para outros planetas. E é a mesma coisa que eu acho os europeus fizeram quando vieram pra América. Até mais seguro, sinceramente, porque a gente sabe como é que Marte é composto, onde tá, né? Então, me parece menos arriscado. Então, não é que é uma coisa de gente louca. Para nós pode parecer. Mas se você olhar na história, a gente já foi muito, muito, muito mais louco do que a gente tá sendo agora. Cara, a Tesla provavelmente vai eliminar carro, né? Hoje a gente fala assim, pô, você tem carro, cara. Daqui a pouco tempo a gente vai falar, como é que você tem carro, né? Você vai ter que ser um entusiasta de carro, você não vai ter mais a necessidade de ter carro, né? Vai viabilizar muita coisa. Espaço, cara, difícil prever, mas Neuralink pra mim é um negócio enlouquecedor, né, cara? O conceito, eu não sei se eu estou incorreto, mas o conceito do Neuralink é você conseguir de fato fazer registro de informações no cérebro, né? É uma via de duas mãos, né? Eu te falo assim, só do espaço que você falou, eu acho, cara, que tem um lado seguinte. Se a gente começa a ter menos emprego, menos trabalho, propósitos menores, explorar se torna um grande propósito humano. Então, talvez até por um desejo, por uma necessidade nossa, a gente começa a falar, cara, o que tem por aí? Vamos explorar, vamos criar o novo e tal. Enfim, e dentro da Terra também. Mas a Neuralink é brilhante, né? É um sistema que permite que você leia, em tese, né? Potencialmente. Ainda é bem rudimentar em algumas coisas. Aquele vídeo que rodou recentemente... a gente postou lá um vídeo de um macaco, por exemplo, que tem um implante neural. Eu vi. Não é nem o capacete, porque hoje você põe um capacete como se fosse um capacete de bicicleta, pra você entender, assim, com um negócio colocado aqui, e ele absorve. Então, por exemplo, na Singularity, eu comandei um robozinho pela cabeça. Eles têm lá o LabX, que é o laboratório deles, e aí você pensa a cor azul, ele vira pra direita. Você pensa a cor verde, ele vira pra esquerda. Então você consegue controlar o negócio com a sua cabeça. De novo, o que eu acho importante de entender dessas coisas é a gente entendeu a equação literal por trás. O que a gente não tem ainda é a complexidade. Outro exemplo, a Universidade de Viena, na Áustria, desenvolveu o teletransporte de fóton de luz. Os caras conseguem teletransportar uma coisa daqui para outro lugar, para a estratosfera, eles já conseguiram fazer. O que é Star Trek style. Agora,
de um fóton de luz quase sem densidade para, cara, uma molécula, você tem, assim, um abismo gigante. Mas a gente já sabe fazer. Então, assim, a capacidade computacional, tal, são coisas que crescem com uma velocidade muito grande. Se vem um computador quântico, não sei o que tal, as coisas começam a ter uma tempestade perfeita. Então, a Neuralink, hoje, é bastante rudimentar, mas é incrível. Se você olhar lá no perfil da AIO e rodou, aí você colocar lá Neuralink Monkey Playing for Frosty Banana Shake. Eu também jogaria o negócio por um Frosty Banana Shake. Mas o grande negócio é o seguinte, é um macaco comandando um jogo numa tela com a mente. O joystick tá na mão dele, mas o joystick tá desconectado. Então, que coisa incrível que fizeram. E aí isso abre muita porta para pessoas com deficiências ou que sofreram acidentes. Você poder, imagina o Stephen Hawking poder fazer isso. A mente do cara sem ele precisar, ele consegue controlar elementos diferentes, então controlar um computador, esse é o primeiro alvo deles. Mas de outro lado, já teve pesquisadores que pegaram a mente de um protozoário, fizeram um download, que é obviamente uma consciência extremamente elementar, mas fizeram um download disso, criaram um robozinho que emula o corpo do protozoário, um robô, isso foi em 2016, 2017, e fizeram um upload daquela consciência para esse robô, e o robô se comporta igual ao protozoário de verdade. Cara, é um negócio... Assim, é um negócio insano, que significa o seguinte, a gente fez download de uma consciência e subiu ela num corpo sintético. Aí se você aplica isso pro ser humano olhando pra frente, a gente provavelmente nessas séries todas acontece à torto e direito, a gente vai em algum momento conseguir fazer o download desse negócio. Mas o ponto que eu acho mais fascinante disso tudo é, imagina qualquer pessoa com o Google na cabeça, toda a informação. Quando a gente deu mais acesso à informação para as pessoas e esse senso de protagonismo, a gente conseguiu transportar as pessoas para um universo em que elas criaram muito mais. Esse monte de startup vem também porque você começa a conectar problema daqui, problema dali, solução e tecnologia, e todo mundo fazendo isso no mundo. Por isso que tem tanta empresa e por isso que muda tão rápido, porque tem mais acesso e mais um mindset, um modelo mental diferente. Agora, e se você tem toda a população do planeta com toda a informação do mundo disponível, quase toda a população do planeta com toda a informação do mundo disponível na cabeça? Imagina o outburst, a explosão de criação que a gente não terá, o volume de coisas que a gente não criará olhando para o futuro, simplesmente porque a gente tem informações e conecta informações que a gente nunca conectaria antes. Então aquele cara que estava preso a ser caixa do supermercado, ele deixa de estar preso naquilo e ele se torna um potencial mega criador de conexões e coisas novas. Assim, cara, eu acho fascinante. A gente tava falando aqui nos bastidores, um pouco antes de começar o programa, exatamente essa questão de empoderar as pessoas com o que elas hoje conseguem enxergar na mente delas, mas às vezes elas têm dificuldade de materializar. Cara, conta um pouco disso, porque isso é genial, né? Cara, muitos dos que estão nos ouvindo aqui, alguns são artistas e certamente têm aí a sua capacidade. Artistas são músicos, são pintores, são fotógrafos, ou seja, eles conseguem ter a visão e transportar essa visão para algo no mundo, né? Não diria físico, porque a música não é necessariamente física, mas eles conseguem transportar essa visão de dentro de si para fora, né? Que é uma habilidade que envolve uma habilidade mental e uma habilidade motora, na maioria das vezes, certo? Então, uma pessoa que dança balé, ela enxerga a plasticidade, a beleza daquilo e ela executa os movimentos. Então ela tem uma capacidade corporal muito importante e ela tem uma capacidade mental também. Agora, você imagina se você não precisar mais, você não tiver mais a limitação do corporal. Então você pegar assim e falar o seguinte, eu imaginei uma pintura e você conseguir materializar essa pintura imediatamente, ela sair da sua cabeça e você materializar isso, você materializar uma foto, você imaginar, você pensar um filme. Você não precisa mais da Lucasfilm para fazer um filme. Se você consegue ver sonhos, pensa uma Netflix dos sonhos. Você tem um serviço de streaming de sonhos das pessoas. E você vai lá e o marketplace, você se inscreve. Fala, cara, eu tenho uns sonhos muito loucos e eu vou me inscrever nesse negócio. Porque você quer, ou você imagina. E aí você transmite da sua cabeça diretamente pro troço. E assim, o que eu acho mais maluco, entre aspas, é que tá ali, né? Isso não é coisa que a gente tá falando, nossa, o dia que inventaram. Não, os cirurgiões já tem uma mão que ele faz cirurgia à distância com uma precisão surreal. Não, né? Já tem cirurgião que não é mais utilizado, né? Tem cirurgias que são feitas só com o médico olhando, mas o robô faz tudo. Tem cirurgia de joelho, por exemplo, que o robô faz tudo, o médico tá lá pra supervisão, sei lá, pra assinar um papel. Assim como o carro autônomo, o caminhão autônomo, tem alguém sentado atrás do volante, que faz nenhum sentido. Nos testes que o Uber fez em Pittsburgh, teve 17 acidentes, se eu não me engano. Tá? Posso estar errando os números, mas todos os acidentes foram causa humana. Alguém bateu no carro autônomo. Ou seja, a gente valoriza o ser humano
talvez para características que não deveriam ser as que a gente mais valoriza. A gente tem particularidades que são únicas e bacanas ainda do ser humano. A gente deveria focar mais nelas. Mas nesse ponto da arte eu acho fascinante, cara. As pessoas vão poder compor sinfonias a partir da cabeça, assim. Então, você que tá escutando a gente, por exemplo, você que tá escutando a gente aí, por exemplo, e falou, caramba, eu tenho uma música na cabeça, eu pintaria um quadro, seria um negócio mágico. Talvez em breve você consiga fazer isso a partir da sua mente só. Você conecta um capacete neural e você transporta esse negócio pro mundo e aí você imagina quanta gente não virará artista, quantos produtores de conteúdo não surgirão, quantos super diretores de cinema não aparecerão por aí. Não podcasters excepcionais, mas o resto tudo está sob risco. Quem é George Lucas na fila do pão? Cara, primeira vez que eu vi um dilema tecnológico que eu fiquei muito encucado foi quando a gente começou a falar de inteligência artificial e a pessoa fez uma provocação, falou assim, cara, a gente está começando a falar de carro autônomo, acidentes acontecem, se porventura o carro se engajar num acidente e ele vai bater ou numa senhora de 87 anos ou numa criança de 2 anos de idade. Não tem outra escolha. O computador performou todos os cálculos, viu que não tem saída, a única saída é bater em um ou em outro. Quando eu me deparei com esse problema, eu falei, cara, a gente vai começar agora a ter um processo decisório dentro da mão dos programadores que a gente não tinha antes. Que tem uma relação muito próxima com a ética, né? E essas novas tecnologias que estão surgindo, elas trazem alguns riscos relacionados a isso, né? Quando você olha esse universo, cara, o futuro, tantas essas novidades, como é que você enxerga também essa relação com a ética? De pessoas terem que tomar uma decisão desse tipo e, cara, qual que é a melhor decisão a ser tomada, né? Cara, eu acho assim, você tocou no ponto pra mim principal. Quando a gente fala de desafios do futuro, todo mundo fala, tecnologia, sei lá o quê, ou sei lá do que, o governo... Os desafios principais do futuro são éticos. Tecnologia vai ter aos montes, vai ter cada vez mais, como já tem. Só que a tecnologia, ela tá entrando num limiar que vem pra dentro do que é o ser humano. Então a gente começa a trocar a nossa posição. Esse problema que você trouxe é o trolley problem, né? Foi postulado pelo MIT. Tem, inclusive, um negócio chamado moralmachine.net, se eu não me engano, ou .com, que se as pessoas quiserem entrar online, tem lá vários testes. É uma senhora, é um bandido, são 3 pessoas com um cachorro, tem gente atravessando fora da faixa, e você vai escolhendo quem que você mata nesse negócio. E aí tem as opções de você se matar também, por exemplo, você escolhe e fala, olha, em vez de atropelar a senhora ou a criança, eu vou me suicidar nesse negócio, porque eu sou altruísta e tal. E aí não tem certo ou errado, né? Se você parar pra pensar, se você for para culturas ocidentais, geralmente a maioria das pessoas vai salvar as crianças. Eu faço isso em palestra, geralmente o pessoal levanta a mão e fala, quem atropela... Teve até uma palestra que o cara escreveu, falou, tá falando pra matar idosos. Eu falei, cara, não sou eu, é o MIT, e ninguém tá falando pra matar, tá falando que uma hora vai acontecer, e a gente vai ter que saber o que fazer com isso. Então, aí assim, a maioria dos ocidentais provavelmente vai escolher a criança, porque a gente prepondera o novo, a vida pela frente, a inocência e tudo mais. Se você for pro Oriente... Ele vai preponderar o idoso. E não tem certo ou errado. São culturas, cada um tem a sua. É como é que você programa isso num carro? E mais do que isso, quem é o responsável? É o motorista que vai assinar um waiver falando assim, eu sou responsável, mas não fui eu que programei. Então, é o programador? Não é. É a empresa? O compliance nunca vai soltar carro autônomo então, porque a empresa nunca vai tomar, porque é o risco da ruína da empresa. Então, se você analisar, não é um problema de tecnologia. Ele bloqueia uma indústria trilionária potencialmente, que é a indústria de automóveis, veículos automotores, e é um problema ético. Isso para dizer o seguinte, todo mundo que tá escutando a gente aqui, às vezes tem um psicólogo que fala, cara, eu tenho uma ideia de como resolver esse negócio. Ele pode não entender a tecnologia, mas ele pode entender o mecanismo de escolha que hoje, de uma maneira até subliminar, tá na gente. Quando a gente tá dirigindo o carro, se você se deparar com uma situação dessa, de alguma maneira você vai escolher na hora, por reflexo, por impulso, de alguma maneira o seu cérebro vai. E por isso a lei fala, você é o responsável. Muito bem. A lei vai falar quem é o responsável. Então percebe que é um problema ético, moral, legal, muito mais do que tecnológico. Você já tem o carro autônomo, se você quiser dar play, você pega, por exemplo, a Cruise, empresa de carros autônomos, a própria Tesla, eles já fazem. Não sei se você já andou num Tesla dirigindo sozinho. Nunca, cara. Então, você vai... Cara, é maravilhoso. Ele já faz, ele anda na cidade se quiser, só que eles desabilitam o software, porque eles não querem que ande lá dentro. Mas essa parada já existe. Então, o Breno Masi aqui no Brasil tem um lá em... Tem. Agora a paixão dele é o Porsche dele. Mas não tem a autonomia
de você relaxar. Mas ele faz vários vídeos, é surreal, funciona em boa parte das ruas mas aqui veja, de São por Paulo. que não roda ainda automático? Porque tem um problema ético que a gente não quer resolver. A gente não quer resolver, porque a gente tem que resolver. Então assim, é preguiça do legislativo, é preguiça do debate. Isso é um debate que tem que acontecer. Quantos veículos automotores a gente vai ter por aí e como é que eles vão escolher? Eles vão escolher quem tá dentro do carro, quem tá fora, quem é o responsável. É muito complicado você equacionar isso. Isso trava demais a inovação, né, cara? Porque a gente tem que ir pra frente. A gente não pode, né, parar de pensar. É porque a tecnologia, tipo é aquilo que eu falei, necessidades humanas estão aí crescendo, a tecnologia está sendo desenvolvida, cara, uma em cima da outra, a gente já tá para trás da tecnologia, e a conjuntura é quem é o responsável por esse troço. Falta isso. Então, perceba, existe uma enorme oportunidade que não precisa de um programador, não precisa de alguém que consiga equacionar uma coisa essencialmente humana e ética no meio disso. Então, provavelmente filósofos, pensadores vão ter um papel muito grande nisso, porque as empresas vão ter que recorrer a alguma coisa que vai além do que a máquina consegue. A máquina faz o que a gente quiser. Você é programador, você sabe. Você fala assim, cara, passa em cima de quem tá fora da faixa. A máquina passa, ela vai, ok, indiferentemente. Mas o que a gente vai colocar lá? O que enquanto sociedade a gente vai escolher proteger? O que a gente escolhe como um valor maior nisso? E não é a mobilidade, tanto é que a gente não permite que os carros façam isso. Mas em algum momento a pressão será muito grande para que isso aconteça e a gente vai ter que escolher. Cara, o passado, as sociedades se desenvolveram baseado muito no medo, na violência e foram dominando as regiões, povos, etc. O futuro também tem esse risco, né? Tem esse risco da gente desenvolver alguma tecnologia. Não, total. Aliás, os próprios robôs da Boston Dynamics têm total capacidade Cara, de eles fazer têm um robô lá que parece uma aranha gigante correndo no mato. Pra que fazer um negócio desse, entendeu? Tipo, eu entendi porque eles são... Porra, irmão, vai assistir Exterminador do Futuro, passa 15 minutos vendo o troço e fala, Naquela série do Netflix também tem uma, não tem? Tem uns cavalinhos lá, um negócio que sai caçando. Corre atrás do bicho e quer te matar. Porra, irmão, mas tipo, sabe, não faz esse troço, faz um que tem uma maneira da gente dar uma desligada nele, entendeu? Mas assim, brincadeiras à parte, é impossível a gente impedir isso. E pode ser que em algum momento a gente tenha realmente, eu não acho que as máquinas matariam a gente, tá? Jogando agora ficção científica. Eu não acho que uma hora as máquinas iam se rebelar, um ser super inteligente, inteligência artificial, e falar assim, não, agora vamos eliminar esses humanos. Cara, a gente seria tipo um peixe dourado pros caras, saca? Você não olha um peixe dourado no aquário e fala, nossa, deixa eu pegar e matar esse peixe dourado. Você só ignora. É outra realidade, entendeu? Assim, então... eu acho que sempre existe as pessoas do bem e existem as pessoas que não estão ali pra fazer o bem. E do mesmo jeito que a gente consegue hackear aqui o iPhone e rotear... Fale por você. Não, tô brincando. O Breno que começou essa parada aqui no Brasil. A questão é com ele. Uhum. Mas, cara, o que impede de um grupo de pessoas, né, que, cara, não tem atitudes positivas de pegar um equipamento que foi feito corretamente, que segue a legislação, toda idônea, e, cara, eu vou botar o meu firmware aqui, vou colocar a minha programação para roubar um banco, para fazer coisas... para meu benefício, né? Não, cara, a inteligência artificial lá que a Microsoft colocou, que começou a virar nazista, não sei se vocês lembram desse negócio também, dá um Google depois, mas assim, teve uma AI começou a postar no Twitter, não foi? Começou a virar um super preconceituoso, maluco, supremacista branco, sei lá, e começou a... porque ela absorveu dali. Esse GPT-3 que eu falei pra vocês, por exemplo, é uma parada que a máquina, ela puxa o viés de onde ele veio. E como nós humanos que criamos, ele puxará o viés, certo? Então, assim, invariavelmente ela vai trazer isso. E aí, uma coisa que é interessante a gente analisar é o seguinte, o que a gente faz com algo obsoleto? Nós, seres humanos. O que a gente faz com uma carroça? Onde é que tem carroça hoje em dia? Um museu, certo? Uma máquina de escrever, talvez meia dúzia de cidades por aí. Muito bem, então o nosso mindset é o que a gente pega o que é obsoleto e elimina e tira isso da nossa sociedade. A gente criou uma máquina, a gente ficou obsoleto em relação a ela. O viés dela vem da onde? Não vem do vento, vem da gente. Qual é o modelo? Para você põe regras e tal. A gente será provavelmente descartado para as funções que a gente tem em alguns aspectos. E não é necessariamente um problema. Esse é o ponto. Eu acho que a gente sempre vê com os olhos de hoje. Mas olhando para frente, eventualmente, se a gente tiver uma rede de segurança, etc., cara, tanto que eu acho que o Brasil, e é uma coisa que eu já falei algumas vezes, eu acho que o Brasil é super preparado para esse aspecto. Porque tem tantos países. Pega o Japão, por exemplo. Vamos usar o exemplo do Japão. É um país em que a Coreia do Sul também tem muito isso, mas o Japão, especialmente, a disciplina é super forte, o foco é no trabalho e tal, tanto que tem um número de suicídios absurdo, uma regra muito hierárquica, eles bebem muito, etc. Ou seja, uma sociedade focada no trabalho, que trouxe seus frutos durante a história, mas tem um peso social.
O brasileiro não tem isso de maneira geral. Não é dizer que o brasileiro é preguiçoso, não é isso. É dizer que o brasileiro sabe curtir. É verdade. O brasileiro sabe. Globalmente, ele vai falar, cara, os caras sabem curtir, entendeu? Então, assim, você vê praia cheia. Você vê que durante a pandemia, com todas as mazelas que a gente tem, o brasileiro, cara, ele se adaptou de uma maneira tipo, ok, eu trabalho menos e tal, não sei o quê. Então, pensa num futuro onde não tenha o trabalho. Provavelmente o Brasil, te fala que o Brasil é ser país do futuro, talvez de fato seja. A gente não ter, talvez seja um país que se adapte bem, seja um país que tenha harmonia social e que as pessoas, cara, vivam a vida. Sabe, os países latinos têm um pouco isso, né? Então, eu acho interessante analisar isso, porque numa conjuntura de a economia, o trabalho e o que você faz é o que te gera o status social, o retorno, o acesso às coisas, se você muda esses benefícios, esses incentivos, principalmente, será que um país onde você é mais good vibes, onde você tem uma serenidade, paz de espírito, etc., você vive menos no futuro ou no passado, ansiedade, remorso, vive mais no presente, uma coisa meio estoica e não sei o quê, talvez seja um país onde há mais harmonia. E haver mais harmonia provavelmente cria um ambiente mais legal e mais bacana pra viver, entendeu? Então talvez a gente seja de fato o país do futuro. O Brasil, sempre o país do futuro, né? Eternamente. Infelizmente a gente nunca chega nesse futuro, né? Mas... Infelizmente. Na hora que a gente tá começando a chegar, dá uma derrapada. E cara, sem a gente fugir do tópico, mas eu acho que acontece isso muito porque a gente debate muito o caminho e nunca percorre o caminho. A gente fala, não, por ali é melhor, por aqui é melhor. Então fica lá debatendo direita, esquerda, isso, cima, baixo, libertário, conservador e tal, e não sei o quê. Então assim, vamos pela Castelo Branco, vamos pela Raposo Tavares, são estradas aqui de São Paulo, vamos pela Castelo Branco. Só vai. Escolhe uma e vai, entendeu? Debate menos. O Google Maps te dá sempre 3 caminhos pra chegar num lugar. Você não fica lá debatendo. Cara, escolhe um e persegue o caminho. Uma hora você chega. Ó, tinha outro que era melhor. Beleza, na próxima a gente vai pelo outro. A gente não percorre os caminhos. Eu acho que... É óbvio que eu tô simplificando um contexto super complexo, mas eu acho que a gente debate demais algumas coisas e percorre de menos outras. Então, demais. Pra mim, esse é a raiz do problema. Cara, a gente ficaria aqui... Acho que uns 3 anos conversando sobre o futuro e tecnologia. Humanos viveriam 200 anos. Tem tanta coisa que eu coloquei aqui pra gente falar que a gente não chegou nem perto, cara. Isso é bom porque você vai ter que voltar, cara. Vai ser um prazer. Então, tá fechado. Logo mais, quando a gente tiver novidade, você tá de volta. Cara, queria te agradecer. Obrigado aí. Eu sei que você pegou um puta de um trânsito pra chegar aqui. Em plena pandemia, pegar trânsito é sacanagem, né? Cara, hoje rolou um perrengue pra chegar, mas valeu super a pena. Eu agradeço demais o convite. Papo bacana, o estúdio tá lindo. Os outros convidados, pra mim, é um privilégio tá entre eles. De fato, excepcionais, todos eles. E, cara, prazer falar de futuro. Acho que uma coisa pra terminar é que eu sempre digo que o futuro é de quem sabe navegar no caos, de quem fica confortável nele. Então que a gente entenda que o caos não é necessariamente ruim e que provavelmente nele é onde estão as maiores oportunidades. Então a galera que é startupeira, por exemplo, ou de empresas, ali estão as grandes oportunidades, os lugares onde a gente deveria apoiar. Então abracem o caos o quanto antes, sejam agentes do caos, amantes do caos, e aí certamente vocês conseguirão construir aí um futuro mais interessante. Cara, quem quiser acompanhar seu trabalho, você falou da AO aí, tem o seu perfil, você publica bastante coisa, inclusive o novo formato do podcast, eu achei que você tá colocando as pílulazinhas lá no Instagram, ficou incrível, adorei. Show, obrigado. Vou falar até pro time também, vai ficar... Bom, eles vão ouvir aqui, vão ficar super felizes, mas é uma ideia da gente fazer uns recortes, faremos daqui também um ou outro, mas, cara, redes sociais, Instagram, também LinkedIn, agora eu tô começando a fazer uns textos legais, tem a minha coluna na CBN toda semana, quem quiser acompanhar também. Que horas que é? Tem um horário fixo? Tem, eu não lembro qual é. Eu mando gravado, mas cara, quartas-feiras, se eu não me engano, às 16 horas, tá? Mas é porque... Vamos pesquisar na internet aí. É isso, pesquisa na internet, isso é tudo uma tática pra levar fluxo pro site. O futuro dos negócios. O futuro dos negócios. E, enfim, então tem esses canais todos, quem quiser dar um ping lá no Instagram também, e estamos no Clubhouse, enquanto ele não desaparece. Você, quando estiver ouvindo esse podcast, pode ser que o Clubhouse já tenha desaparecido, pode ser que ele tenha bombado por causa do Android, não dá pra saber. Mas é um universo legal de troca e conhecimento com pessoas também bem bacana. Aliás, quando o Clubhouse surgiu, todo mundo entrou, fez uma... Cara, todo mundo que vive nesse mundo de redes sociais, cara, preciso ganhar seguidor aqui. Então eu via, cara, a galera passando 24 horas por dia ali crescendo. Você foi um cara que entrou e ficou. Você amou essa plataforma, né? Cara, na verdade é o seguinte, eu vi algumas coisas, né? Primeiro, uma janela de oportunidade. Toda rede nova tem uma janela de oportunidade. Demais. Segundo, o meu strong suit é conversas, é troca, e sobretudo quando tem muita gente, assim, sabe? Quando você tem que transacionar de um pro outro, de conectar pontos, de fazer resumos, é uma coisa que eu já fazia. Então a pessoa fala, nossa, você adaptou rápido. Eu falei, cara, na real, montaram um negócio que já era meio feito ali. E
e conectar pessoas. Então é uma rede que funcionou pra caramba, abriu muita porta, gerou um monte de oportunidades bacanas, gerou um monte de negócios legais. Então assim, eu entendo quem, por exemplo, o Thales esteve com você, você também tem uma audiência maior em outras redes, você entregar ao mesmo tempo lá faria pouco sentido, porque você já tem audiência em outros lugares. Mas pensa que você faz uma live no Instagram, você tem lá, sei lá, 50 pessoas, 40 pessoas, 30, né? Depende do horário. Lá no Clubhouse, até outro dia, mesmo com salas meia bomba, às vezes você tá falando pra 130, com uma atenção tremenda das pessoas lá, e às vezes você bate 2.000, 3.000. Então, o arco de oportunidade fez sentido ficar durante esse tempo, e óbvio que ele tem que ser dosado, né? A estratégia tem que ser adaptada, e agora a gente adaptou, já mudou a frequência, porque realmente não dá pra fazer daquele jeito que tinha, mas valeu a pena, foi uma boa oportunidade, e é legal ver uma estratégia. Falei, cara, lá em fevereiro, vamos fazer. E acho que é isso aqui, paramos um monte de coisa que a gente tava fazendo pra YouTube e tal. A gente tá com um canal no YouTube agora, também quem quiser acompanhar, tem lá o vídeo de desafios éticos, por exemplo, que a gente mencionou. Esqueci de falar, o pessoal vai me dar um puxão de orelha, mas é porque ainda é novo, então ainda não tá naquele... E, cara, o Clubhouse se tornou vamos colocar, e foi bacana ver a estratégia funcionando, sabe? Tipo, ver depois de um tempo ela frutificar. Tinha até criado um canal lá, eu criei, na verdade, o canal do Excepcionais. Eu vi. E a ideia era transmitir ao vivo. A gente preparou tudo aqui para fazer transmissão ao vivo, ainda não fizemos. É uma ambição que eu tenho, porque de fato, cara, é muito legal, né? Você tá interagindo com as pessoas ao vivo, mandando perguntas, etc. Então, em breve, quem sabe, Excepcionais ao vivo. Cara, valeu, obrigado. Que isso, obrigado a você, foi excepcional, com perdão da redundância, mas foi excepcional mesmo, fiquei muito divertido. Obrigado pra você que tava aí com a gente também, foi muito legal. Adorei participar, cara, um prazer e parabéns aí pelo que vocês estão fazendo, tá muito bacana. Valeu, obrigado. Galera, este é o fim do episódio com Candreva, este monstro do futuro. Então, se você ficou até o final, não esquece, deixa seu comentário, bota aí o que você mais gostou que ele falou, dá o like, compartilha com alguém. E na semana que vem temos um convidado ultra especial, fica ligado, todo domingo, 6 horas da tarde. Um abraço e boa semana pra você.